Você já deve ter visto algo sobre o escândalo de sonegação de impostos que acabou prendendo o dono e fundador da Ultrafarma. Para muitos, é o maior esquema de corrupção da história de São Paulo. Mas sabe o que você não viu? Sob qual governador esse esquema todo de corrupção aconteceu? Por que a mídia insiste em não mencionar o nome do Tarcísio de Freitas? Como passou despercebido pelo governador de São Paulo tantos bilhões fora dos cofres públicos? São propinas que chegam a R$ 1 bilhão. Um esquema de corrupção que pode abalar o governador Tarcísio de Freitas e o estado de São Paulo. Você se lembra do escândalo do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral? Pois bem, um esquema parecido acabou de acontecer aqui no estado de São Paulo, envolvendo um grande varejo, bilhões do Tarcísio de Freitas. Na semana passada, a polícia prendeu um funcionário do alto escalão do governo Tarcísio, o dono da Ultrafarma e o executivo da Fast Shop. As investigações apontam um esquema de propina, fraude, um rombo bilionário nos cofres públicos de São Paulo. Segundo o Ministério Público, essas empresas recebiam um desconto irregular sobre o ICMS, o imposto estadual. Essas fraudes eram realizadas através de repasses ilegais e contratos indevidos. Além da Ultrafarma e da Fast Shop, empresas como a Ox e a Calunga também foram citadas. Isso é apenas a ponta do iceberg. Esse esquema é muito similar ao que aconteceu no Rio de Janeiro, que levou o Estado à falência e à degradação moral. Esse esquema de corrupção bilionário impacta diretamente na arrecadação do nosso Estado, prejudicando a saúde, educação e segurança. Isso prejudica diretamente a nós, pagadores de impostos, trabalhadores, pessoas comuns do dia a dia. Sabe aquele remédio que falta no posto de saúde para sua mãe? Sabe aquela fila na creche, aquela vaga que não sai nunca? Sabe a falta de segurança do nosso Estado? Todos esses problemas poderiam ser resolvidos com mais investimentos. Mas sabe para onde foi esses investimentos? No bolso desses bilionários. E até agora, ninguém viu uma manifestação do Tarcísio de Freitas. A prioridade dele é outra. É babar o ovo de Donald Trump e rebolar lentinho pro Bolsonaro. É urgente que os deputados estaduais abram uma CPI para investigar todo o esquema de corrupção e puna os culpados. É importante que esse valor retorne aos cofres públicos. Eu sou J.R. Freitas, mais um sobrevivente. A Operação Ícaro, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, revelou um esquema bilionário de corrupção fiscal que agiu por anos sob o guarda-chuva da Secretaria da Fazenda. No centro desse escândalo está o auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto, o auto-intitulado cérebro da organização, que manipulava processos administrativos para favorecer empresas do setor varejista, como Ultrafarma e Fast Shop, acelerando ou até inflando créditos de ICMS em troca de propina. O modus operandi era assombroso. O auditor recolhia a documentação necessária, protocolava os pedidos e ainda garantia que os créditos não seriam revisados, tudo agilizado e maquiado com rapidez e impunidade, usando inclusive o certificado digital da Ultrafarma para operar nos sistemas da Fazenda, como se fosse a própria empresa. A propina era lavada por meio de uma empresa de fachada, a Smart Tax Consultoria e Auditoria Tributária, registrada em nome da mãe de Arthur Gomes, Kimio Mizukami da Silva. Uma simples professora aposentada de 73 anos, ela viu seu patrimônio saltar de R$ 411 mil em 2021 para impressionantes R$ 2 bilhões em 2023, muitos investidos em criptomoedas. Na Ultrafarma, foram localizados 174 e-mails em 2024 entre a empresa e o auditor, com o dono Sidney Oliveira copiado em muitas dessas conversas, o que demonstra o nível de envolvimento e supervisão do esquema do lado privado. Já a Fast Shop repassou mais de R$ 204 milhões à Smart Tax, através de contratos de consultoria, aparentemente fictícios, parte dos R$ 1 bilhão estimados em propinas pagas pelos beneficiários desse conluio. Para desmontar o esquema, o Ministério Público de São Paulo cumpriu 3 prisões temporárias, incluindo as de Sidney Oliveira e Mário Otávio Gomes, Fast Shop, e 19 mandados de busca e apreensão, apreendendo dinheiro vivo, joias, esmeraldas, equipamentos eletrônicos e documentos comprometedores. Esse cenário de conluio entre Estado e empresas oferece o terreno ideal para a corrupção, e é aí que Tarcísio de Freitas entra como figura central. Ele não apenas desmontou o Estado e fragilizou a regulação, como queria construir um sistema pensado para blindar os interesses privados e enfraquecer a fiscalização externa, ao preferir que tudo fosse resolvido sob o controle da própria Corregedoria e longe do alcance do Ministério Público. Assim, não foi simples omissão, foi cumplicidade estratégica. Tarcísio entregou deliberadamente as chaves do cofre público a auditores corruptos e empresários gananciosos, garantindo que a fraude prosperasse sob a sombra de sua gestão.
O governador Tarcísio está em silêncio. E o motivo pode ser o maior escândalo de corrupção do ano em São Paulo. O dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso na Operação Ícaro. Também caíram o diretor da Fast Shop e um auditor da Secretaria da Fazenda do Estado. Segundo o Ministério Público, desde 2021, o grupo fraudava créditos do ICMS. O auditor liberava valores maiores e mais rápidos, em troca de propina. O esquema pode ter movimentado mais de R$ 1 bilhão do nosso dinheiro. E detalhe, esse mesmo Sidney andou gravando vídeos apoiando políticos, como o prefeito Ricardo Nunes na última eleição municipal. Mas não para por aí. Oxo e Calunga também aparecem citadas no inquérito. Além das prisões, o Ministério Público apreendeu dinheiro vivo, joias, documentos. O auditor cuidava de tudo, assessorava empresas, protocolava pedidos e acelerava liberações, sempre em troca de propina. E aqui vem a parte que pouca gente sabe. O governador Tarcísio de Freitas fez uma emenda à Constituição de São Paulo para que a Procuradoria-Geral do Estado, essa mesma que descobriu esse esquema da Ultrafarma, não investigasse mais corrupção e essa função fosse para a Corregedoria Geral de São Paulo, órgão que ele controla. E agora, no meio desse escândalo todo, Tarcísio segue em silêncio total. Por que você acha isso? E agora, para não perder o hábito, você sabe que tem que bater o martelo com energia. Que quando você bate o martelo com energia, traz coisa boa. É sinal de muitos leilões que vão ser bem-sucedidos. Então você tem que chegar aqui. É que o pessoal, o primeiro leilão aqui, está tímido ainda, mas eu vou mostrar como é que faz. Seu Osni começou a fazer martelos cada vez mais fortes. Você vê que não quebra de jeito nenhum. Tarcísio de Freitas assumiu o governo de São Paulo com uma obsessão: vender tudo o que fosse possível. Ele se colocou no papel de leiloeiro do patrimônio público, entregando empresas estratégicas e serviços essenciais ao setor privado, sem medir as consequências sociais. Sob seu comando, São Paulo bateu recorde de concessões e privatizações, em um ritmo alucinante que desmontou pilares do serviço público. O caso mais simbólico foi a entrega da Sabesp, joia do saneamento, que foi vendida em uma operação bilionária que garante lucros privados por décadas, mas que, inevitavelmente, recairá em aumentos de tarifa e exclusão dos mais pobres. O que ele chama de modernização, na verdade, é a transformação da água em mercadoria de luxo, inacessível para muitos. Esse mesmo roteiro se repetiu em outros setores. Tarcísio colocou loterias, energia, rodovias e até escolas no balcão de negócios. A educação pública, que deveria ser protegida, virou laboratório de interesses empresariais. Ele repassou a infraestrutura de dezenas de escolas por 25 anos, entregando a empresas privadas serviços como merenda, vigilância e limpeza. Não é difícil imaginar o próximo passo: o interesse pedagógico sendo substituído pela lógica do lucro. Professores e especialistas alertaram, mas Tarcísio não recuou. Para ele, o Estado deve servir de vitrine, não de protetor social. Cada leilão promovido em sua gestão enfraqueceu a capacidade do Estado de atuar como regulador. Ao invés de reduzir desigualdades, as privatizações ampliaram o abismo social. Com a lógica de mercado no comando, as áreas menos rentáveis são abandonadas, os pobres ficam desassistidos e a noção de direito coletivo se perde. Tarcísio escolheu favorecer conglomerados econômicos e fundos privados em detrimento da população paulista, tratando o bem comum como um produto qualquer em prateleira. 1, 2, 3 pedajinhos, 4, 5, 6 pedajinhos, 7, 8, 9 pedajinhos, 150 ou mais. Quem vai dirigindo pela Tamoios ou Padre Manuel já se ligou. Rota Mogi, Anchieta e Sorocaba, cuidado com Free Flow. Esse pedágio é sorrateiro, ele te cobra sem te avisar. Tá aparecendo no estado inteiro e vai te endividar. Tarcísio de tarifa, ele entende. De tarifa, grande dia. Agora,
Vamos à próxima notícia, que envolve os demais governadores bolsonaristas. Carlos disse assim, que os governadores de direita, abre aspas, se comportam como ratos, fecha aspas, e que tentam herdar o espólio do pai de forma oportunista. Essa publicação do Carlos foi compartilhada por outro filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Então, mais uma vez, a família Bolsonaro dizendo, sem o apoio do meu pai, vocês não vão. E estará se referindo ao Ratinho Júnior, que parece que ser o candidato da vez aí da direita, do PSDB. Eles querem apoio explícito, né, Mirval, a essas Não, falas. eles querem submissão, é que nem o Trump, eles querem submissão. O problema disso tudo para eles é que eles vão acabar lançando um candidato familiar, vão dividir a direita e pode acabar o bolsonarismo nessa eleição, porque se eles levarem uma surra por terem dividido a direita, eles ficam a ver navios, né? Mas o senhor está falando do apoio, entendi que os governadores de direita, o senhor citou aí o senhor, Tarcísio, o governador Zema, o governador Ratinho Júnior. Mas e o apoio do ex-presidente Bolsonaro? Porque o que a família Bolsonaro diz é que eles querem alguém deles. Como é que fica para os governadores de direita? Mas, Sadir, veja, não tem nenhum impedimento a isso. Tá certo? Tanto é que você vê e deve vir para o debate, não é? Aí foi colocado, se não me engano, ontem, o pastor Malafaia, que deverá ser candidato também. O jogo político é por aí, André. Você não tem reserva de mercado, não, só pode ser A, só pode ser B. Não, todos que quiserem se colocar no jogo devem se colocar. Esse é o jogo democrático. Quem mostrar mais competência e mais capacidade de voto, que deva chegar ao segundo turno. Então não tem problema. Não, mas minha pergunta é se os senhores vão sair sem o apoio do ex-presidente. Essa é a minha pergunta. Como? Se o ex-presidente Bolsonaro disser, o meu candidato é Flávio Bolsonaro, os senhores governadores vão sair mesmo assim? Está claro, isso não pode mais pairar nenhuma dúvida em relação a este assunto. Isso não existe, tá certo? Todos nós somos pré-candidatos, tá certo? Nenhum outro candidato neste momento vai criar uma situação de cancelamento de outras pré-candidaturas. Até porque a gente tem que respeitar o primeiro turno. Nunca vi você trabalhar primeiro turno para convergir todo mundo, sendo que cada um de nós temos regiões que nós somos mais conhecidos. Não existe esse candidato universal. Certo? Então, por isso que é importante que a centro-direita tenha 3, 4 candidatos, ou como queira, ou 5 candidatos, e que no segundo turno possamos ter essa aglutinação de forças. É assim que se joga.